Deixa Deus falar de maneira muito específica, muito clara ao seu coração a partir dessa mensagem. Identidade cristã. Para que você foi chamado? Quem é você nos propósitos que Deus tem para a sua vida? Quem é você? Gostaria de trazer alguns textos para a gente meditar nessa manhã, para a gente ler. O primeiro texto muito conhecido se encontra em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu tenho aqui. Tem. O que diz lá? Um texto muito conhecido, 2 de Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Assim que, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, na sua segunda carta, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Esse é um texto muito conhecido, muito pregado. Nem sempre essa verdade é muito clara ao seu coração, ao meu coração. Se Cristo hoje habita em você, as velhas coisas já passaram. Os erros do passado já ficou no mar do esquecimento. A dor do passado tem que estar no passado. Se Cristo verdadeiramente se faz presente na sua vida, ele mudou completamente a sua forma de ver a sua história e de caminhar também. Você hoje caminha olhando para o futuro, olhando para Cristo. A tua visão hoje não está presa ao passado, a um passado de dor, a um passado de sofrimento. Sabe por quê? Porque ele entrou na sua história. Cristo entrou na sua história e trouxe mudanças e trouxe cura. A sua visão agora é para frente. A sua visão agora é para Cristo, aquele que operou milagres na sua vida e trouxe mudanças. Referência 2, Colossenses 3, verso 9 e verso 10. Vamos acompanhar na Bíblia? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 9 e 10. Se não pegou a Bíblia, pega aí. Pode ler? Pode ler. Não mintais uns aos outros, pois que já 9 e 10. Pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia! Amém. Agora Paulo nos permite, por revelação de Deus, entender um pouco mais dessa minha identidade cristã. É como uma roupagem. A sua velha vida é como uma roupa velha. E assim que você recebe Cristo no seu coração, essa roupa antiga, velha, desgastada pelo tempo, tem que ser retirada. E você agora tem que ser revestido. Revestido de Cristo. Paulo está falando isso aqui. Roupagens nova. E essa nova roupa, ela não só cobre o seu exterior, ela cobre também sua mente e seu coração, porque é a justiça, é a graça, é o amor de Deus que invade todo o seu ser. Então, Paulo diz que aquele que teve um encontro, aquele que teve uma vida transformada por Cristo, aquele que foi concedido uma nova identidade, e vive uma nova verdade, e vive um novo tempo, ele também agora vive uma roupagem diferente. Outra referência, Gálatas 3, 26, 27. Gálatas, capítulo 3, versículo 26, 27. Gálatas, minha parou aqui, está pedida, hein? Está entre Gênesis e Apocalipse, amados. Gálatas 3. Gálatas 3 o quê? Antes de Efésios, querido. Gálatas 3 o quê, Marcelo? 26, 27. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Aleluia! Somos imagem e semelhança. Imagem e semelhança de Cristo. Paulo aqui traz a nós revelação de Deus, que agora vocês não são criatura. Vocês não são ou não estão na condição de inimigos de Deus.
depois que Cristo se faz presente na sua vida, depois que Cristo toma conta do teu coração, depois que você abre o seu coração para Ele e Ele se faz presente, agora Ele reconhece você como filho. Você é filho de Deus. Você hoje é bênção nas mãos do Pai. É isso que Paulo está falando. Fomos chamados e aceitos por Deus, o Deus Pai, como filhos. Ele é seu pai e como pai ele cuida de você. Como essa mensagem introdutória que eu falei logo pela manhã. Como pai, ele é pastor, ele tem cuidado pela tua vida, ele tem cuidado nas tuas necessidades, ele tem cuidado, e mesmo diante de situações extremas, mesmo que a morte se apresente, Deus se faz presente como um pai. Amém? Outra referência, para terminar, mesmo texto do livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si por mim. Aleluia, glória a Deus. Que revelação maravilhosa. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz assim para você e para mim nessa manhã. Hoje a vida que ele lhe deu não é para ser vivida como sendo o seu propósito, como sendo da sua força, como sendo na sua vontade, como sendo na tua liberdade. A nova vida que Deus nos deu, como diz Paulo em Gálatas 2, versículo 20, é para ser vivida para a glória de Deus. Aleluia. É para ser vivida segundo os propósitos de Deus. Ele fala assim, ó, não vivo mais eu. O que Paulo está querendo dizer? Não vivo mais na minha vontade. Crendo que Deus operou, crendo que Deus transformou, crendo que Deus realizou uma obra profunda, uma mudança profunda em nossa alma e em nosso coração. Essa nova vida hoje deve ser vivida para a glória de Cristo. Aleluia. Efésios 2, versículo 1 diz que estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados, mas Ele, com o seu grande amor, nos deu vida. Você, antes de Cristo, amado, estava morto. Antes de Cristo se fazer presente em você, você estava morto, a sua obra era morta, as suas decisões eram mortas. Não tinha propósito. O fim dela era destruição, era perdição, era juízo. Mas Cristo entrou na tua vida e mudou a sua história. E hoje dá um novo propósito. Por Aleluia. Isso que Paulo fala aos Efésios que devemos conhecer profundamente qual seja a sua vontade. Qual é a vontade? Quais os propósitos de Deus que Deus deseja cumprir na sua vida e na sua história nesta manhã? É isso que Paulo está falando, amado. Não vivo mais eu. Não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. E se Cristo viver em mim, e se Cristo viver em você, essa geração vai ser mudada. Porque a presença de Cristo transforma, a presença de Cristo liberta, a presença de Cristo cura. Você é um vaso escolhido por Deus. E aonde Deus habita, ali a cura, ali a mudança, ali a transformação. É isso que Paulo está falando. Deixa Cristo habitar em você. Deixa o controle da tua vida nas mãos de Deus. E aí Deus vai realizar uma obra profunda, não somente na sua vida, mas através da sua vida, de forma que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Glorificado. Nossas mentes e corações são transformados pelo Espírito Santo, então nos revestimos de Cristo. Paulo descreve essa extraordinária mudança em nossos corações e mentes quando Jesus verdadeiramente habita no coração de um homem. Assim como antes, o Satanás, o diabo, habitando em nossas vidas, conduzindo a nossa história, causava dor e sofrimento, agora, Cristo habitando em seu coração, gera glória, aleluia, gera bênção, gera vitória. Amém. É isso que Paulo fala. Então,
nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem. É o revestimento da graça de Cristo, do amor de Cristo, da bênção de Cristo, da justiça de Cristo. Nos revestimos do novo homem. Somos renovados no conhecimento e no espírito de nossas mentes, segundo Romanos, capítulo 12, verso 1, verso 2. Somos renovados de mente. Temos a mente de Cristo. Quando Cristo habita em seu coração, a sua mente é transformada. Os seus desejos são mudados se Cristo verdadeiramente habitar em seu e em meu coração. Como filhos de Deus, nos tornamos em Cristo verdadeiramente uma nova criatura. Aleluia. Quem tem Cristo habitando em sua vida, vive o novo de Deus hoje. É o novo de Deus na sua história. Se Cristo verdadeiramente habita, se é que você tem dado liberdade para Cristo se fazer presente, se é que você tem dado liberdade de Cristo usar a tua vida, se é que pela palavra de Deus você tem conhecido a vontade dele, se é que pelo condicionamento ou pela direção que o Espírito dá, você tem buscado essa graça, esse amor, Cristo lhe torna uma nova criatura. Deus transforma as realidades em sua volta a partir das mudanças que ele opera em seu coração. Deus transforma, amado. E Deus nessa manhã quer transformar, quer trazer mudança. Estou sentindo em falar isso. Deus tem uma palavra de cura. Deus está gerando cura nessa manhã na sua alma e em seu coração. Receba essa palavra. Deus quer trazer cura para as nossas feridas. Deus quer trazer cura para a nossa história de dor e sofrimento, de maneira que você não viva mais olhando para trás. Deus lhe chamou para viver para frente. É para Cristo. João 1. Carta de João, capítulo 1, versículo 12. João é fácil. Quarto evangelho, evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia! Olha o que João fala, mas a todos quanto recebeu, a todos quanto Jesus recebeu, todos aqueles que abriram o seu coração, permitindo que Deus cuide, trate, seja instrumento, a todos quanto ele recebeu, deu-lhes o poder de ser filhos. Vocês, cada um de nós, somos filhos e Deus cuida de você. Deus conhece as suas necessidades como filhos. Receber a Jesus Cristo como Senhor muda o status do relacionamento entre você e Deus. Agora você não é mais criatura. Agora você não é mais inimigo. Agora você nem mesmo. Se você entender profundamente qual seja a vontade de Deus para a sua vida, nem servo. O relacionamento que você tem hoje com Deus é um relacionamento de filho. E filho conhece o coração, as intenções e os propósitos do seu pai. E ele como pai, Deus como pai, quer que você conheça profundamente aquilo que se passa no coração dele. Porque ele te ama. Assim como ele conhece a sua dor e as suas necessidades. Ele nos recebe em sua presença, pois todos os pais amorosos recebem seus filhos. Deus se deleita em nós. Deus nos ama com um amor profundo. Deus amou tanto o mundo que deu seu filho, deu a si próprio para morrer por nós. Aleluia. João 3,16 está escrito isso aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ponto um do nosso estudo para a gente pensar nessa manhã. Quem Deus diz que você é? Quem Deus diz que eu sou? Quem Deus diz? 1 Coríntios 6.
Também é fácil. 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aleluia. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, versículo 19, versículo 20. Paulo diz que vós não sois de vós mesmos. Vós sois hoje geração eleita. Vós sois hoje templo. Assim como Israel na antiguidade, assim como Israel no Antigo Testamento oferecia sacrifício no templo. Você hoje é esse local. Você hoje, o véu rasgou e nós não temos necessidade hoje de ir ao templo, porque a presença de Deus se faz real na sua vida. Hoje o véu rasgou. Você entrou. E Deus agora é que entra em seu coração e faz de você templo do Espírito Santo. Morada, a presença dele se faz morada. Tem até aquele louvor, né? Essa casa é isso aí. Casa. O seu coração hoje é casa. É casa em que Deus habita. Você é exclusivamente casa de Deus. Instrumento da graça de Deus. Se Deus há de realizar propósitos nesse tempo, na sociedade, na sua família, provavelmente ele vai usar a casa dele. E a casa dele é você. Aleluia. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Deus conquistou esse direito, ou você conquistou esse direito com Cristo morrendo na cruz por você. E ele vos fez casa. Ele tratou, ele limpou, ele varreu e ele constituiu você casa, local de adoração, local onde Deus usa, trabalha e transforma para a glória do nome dele. Porque foste comprado, como o texto que nós lemos, porque foste comprado com um bom preço. O preço que ele comprou é o preço do sangue da cruz. Mais precioso que prata, mais precioso que ouro. O preço que ele pagou pela sua redenção para tornar você hoje um templo de adoração foi o sangue derramado na cruz. Glorifique a Deus por isso. Aleluia. Porque hoje você é templo do Espírito Santo e Deus habita em você. Glória por isso eu chego à segunda conclusão nessa manhã. A segunda conclusão que eu chego nessa manhã. Você tem muito valor. Você tem um valor grandioso. Deus te ama profundamente. Você tem valor na sua singularidade. Ainda em todos os desafios que a vida pode te apresentar. Ainda em todas as necessidades que você tenha na sua caminhada. Ainda das dificuldades pessoais que possa existir em seu coração, você tem valor e Deus conhece o seu valor. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. 12, 27, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo. E seus membros em particular. Aleluia! Glória a Deus. 1 Coríntios 12, 27 diz assim, ó, vós sois o corpo de Cristo. O corpo de Cristo aqui é a igreja. Vós sois igreja, corpo de Cristo. É ali que Deus autoriza a bênção, como corpo de Cristo. É ali que Deus lhe dá vitória, como corpo de Cristo. Mas como corpo de Cristo, Deus tem lhe chamado a viver uma vida diferente. Deus tem lhe chamado a viver uma vida longe de todo pecado. Como corpo de Cristo, Deus tem te chamado a viver uma vida de gente que foi transformada. Deus tem te chamado a viver uma nova vida. Deixa para trás todo pecado. Deixa para trás todo sofrimento. Permita que a mão e os dedos de Deus toquem na tua ferida. E traga ao seu coração a consciência que você foi chamado para ser corpo, para ser instrumento da graça.
Deus lhe chamou com esse propósito. Juntos, ouça bem, juntos realizamos sua obra no mundo. Individualmente, cada membro do corpo de Cristo desempenha um papel, uma função. Em sua eficácia, em sua eficiência, em seu trabalho, em sua missão, cada um realiza uma função, mas juntos, como corpo, todos realizam um propósito que Deus tem para com sua vida, para com sua família e na sua história. Você é corpo, meu amado. Você é corpo de Cristo. Você é igreja de Deus. Deus tem propósitos a cumprir em sua vida nesse tempo, nesta realidade. Ponto 3. A partir da realidade de corpo, eu chego novamente a uma próxima escada, a um próximo degrau. Eu também entendo que Deus nos tem chamado para viver de maneira justa, santa, como filhos amados. Deus nos tem chamado a viver de maneira santa, porque sou o corpo de Cristo, sou igreja de Deus. Fui chamado para ser templo de adoração. Então, por causa disso, eu devo entender que Deus me tem chamado a viver uma vida santa, justa, como filho amado. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Texto esse que já deveria estar gravado em seu coração. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Lá na introdução do nosso estudo, nós falamos sobre isso. Assim, se estás em Cristo, se alguém está em Cristo, se alguém foi alcançado por Cristo, se a presença de Cristo é real na nossa vida, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Viva hoje o novo de Deus na sua vida. Aleluia. Viva hoje o novo de Deus na sua história. Aleluia. Deixa a dor do passado no passado. Aleluia. Deus conhece o teu passado. Deus conhece. E quando Deus pensa no teu passado, sabe o que Deus faz? Lança no mar do esquecimento. Porque Ele sabe que o teu passado te destrói. Deus sabe que o teu passado te paralisa. Deus sabe que a sua dor do passado pode impedir que Cristo haja e trabalhe na sua vida. Então, deixa o passado, sabe aonde? No passado. É impossível para nós que vivemos o nosso passado esquecer a dor. É impossível. Mas é possível nós deixarmos o passado no passado e vivermos o tempo presente como quem olha para Cristo e vive um futuro de vitória, de graça, de fé. Esse é o propósito que Deus deseja para com você e para comigo. Nós nos tornamos algo completamente diferente daquilo que éramos antes, mesmo que você não veja isso de maneira muito clara. Antes, você vivia sem Cristo. Antes, você era uma velha criatura. Antes, você estava perdido em seus delitos e pecados. Antes, você era conduzido por Satanás e pelos seus pensamentos, na força do seu coração, no desejo da sua carne. Antes, hoje você é nova criatura. Nasceu de novo. Nasceu de novo. Você nasceu de novo. Compreenda isso. Perceba isso. Deixa Deus te tratar com essa palavra essa manhã. Você hoje é nova criatura e tem que viver a partir dos princípios que Deus estabeleceu hoje para a sua vida. É princípio de fé, é princípio de palavra. Viva por essa palavra e entenda e compreenda que Deus lhe fez uma nova criatura. Aleluia. E como nova criatura, você herda salvação. Essa é a maior bênção que Deus pode trazer na sua vida e na minha vida. João 17, 17. João, capítulo 17, versículo 17. É Jesus orando por você.
Jesus ora pelos discípulos, mas por você. Sabe qual é a oração que Jesus faz a teu favor? Essa é parte da oração que Jesus faz a teu favor, a seu favor nessa manhã. Santifica-os, verdade, a tua palavra é a verdade. Santos amados, o propósito de Deus na sua vida, entenda isso. Coloque essa verdade no seu coração nessa manhã. Gente santa, santifica o Senhor. Olha a oração de Jesus. Santifica o Senhor. Santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade que os torna santo. De forma santa, conheça a verdade e a vontade de Deus para a tua vida. Na palavra. Na palavra. Tenha conhecimento profundo da vontade e da verdade de Deus. E essa verdade vai vos tornar santo. Perfeitos em Cristo. Igreja de Deus. Templo do Espírito. A partir disso, chego à quarta conclusão. Você também foi reconciliado com Deus. Antes você caminhava, antes você vivia em rebelião contra Deus, como inimigo de Deus, mas em Cristo você foi reconciliado. Na nossa nova identidade em Cristo, chamamos de ser escravos do pecado e somos reconciliados em Cristo. Não somos mais escravos. Uma nova identidade. Deus nos traz uma nova identidade. Hoje, podemos clamar assim, Abba, Pai, porque temos um Pai. Hoje nós podemos pedir ajuda do nosso Pai, porque Ele é conosco. Tua graça e Tua presença é uma realidade na nossa vida. Mateus 7, versículo 7. Mateus 7, capítulo 7, versículo 7. Olha o que diz. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus falando seu discípulo. Essa verdade que Jesus está trazendo aqui no capítulo 7, versículo 7, é Jesus falando a discípulo. Jesus está falando a uma criatura. Jesus não está falando a saduceus e fariseus ou Jesus não está falando a ninguém que um dia não foi alcançado pela graça de Deus. Jesus está falando aos seus discípulos, aqueles que atenderam ao chamado de Cristo, aqueles que Cristo se faz presente em seu coração. A esse Jesus diz assim, ó, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. É isso que eu estou falando. Sabe por quê? O teu Pai, Deus, conhece as suas necessidades. Na tua caminhada, Ele se faz presente e atende segundo as suas necessidades, os pedidos. O que é melhor, né? Lógico. É aquilo que a gente ouviu antes. Verdade. Ontem, numa live de oração junto com o grupo dos casados para sempre, a gente ouviu isso. Jesus Cop também falou sobre isso. Deus atende não a sua vontade, mas segundo a sua necessidade. Que o não de Deus à nossa oração é o melhor para a gente. Ele sabe o que é melhor. Às vezes a gente pede e não sabe o que é melhor. Então, Deus, porque Ele te ama. Às vezes não concede o pedido do teu coração, sabe por quê? Porque Ele te ama. Que Ele te conceder aquilo que pede teu coração, que não conhece a vontade de Deus. Se Ele lhe conceder esse pedido, sabe o que acontece? Você provavelmente vai se afastar dele. Provavelmente você vai se desviar do caminho dele. Mas o texto que nós acabamos de ler diz, aqueles cansados e chamados, esses conhecem a vontade, Pai, tudo que ele pede, ele recebe. Tudo que ele busca, ele acha. Está falando isso. Para a gente, capítulo 7, do versículo, do livro de Mateus, capítulo 7, verso 11, também. Voltamos, amados? Todos nos vendo? Todos ouvindo?
Sim. Estamos te ouvindo. Desculpe aí, a minha internet essa manhã está muito ruim. Ontem nós ficamos a metade do dia sem internet. Vamos. Se vós, Mateus 7, versículo 11. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem? Aleluia! Aí Jesus fala assim, vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos? Imagina o vosso Pai que está no céu. Vos dará o melhor, porque vocês são filhos. Vocês são filhos de Deus. Vocês são alvo da graça de Deus. Então, tudo aquilo que pedirem segundo a vontade do Pai, Ele vos concederá para a glória dEle. Aleluia. Aleluia. Deixamos de ser cidadãos desse mundo e passamos a ser cidadãos dos céus. Ponto 1 dentro do ponto 4. Quando nós pensamos aqui nesse ponto 4 e pensamos na reconciliação que Deus realizou na sua vida e na minha vida, um dos pontos a pensar é que hoje nós deixamos de ser cidadãos da terra. Dentro do contexto, logicamente falando, do desfrutar dos prazeres do mundo. Hoje nós desejamos viver na presença de Deus, ou deveríamos desejar isso. Ainda que esse mundo, ainda que esse planeta gere muitos desejos e vontade, a nossa vontade é fazer a vontade de Deus. E por causa disso, deixamos de ser cidadãos do mundo, para fazer a vontade do mundo, mas vivemos hoje para fazer a vontade de Deus. É a vontade de Deus, como reconciliados com Deus. Deus, a vontade perfeita, agradável. Aquele que um dia foi reconciliado com Deus, vive para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Ele curte a vida. Ele vive intensamente a vida. Ele curte a família. Ele desfruta parcialmente aquilo que é bom e que Deus, pela graça dele, nos concedeu nesse mundo. Mas ele vive para fazer a vontade de Deus. É a vontade de Deus que nos importa. Ponto 5 do estudo dessa manhã. Com isso, nós entendemos o ponto 5. Deus nos deu uma nova identidade em Cristo para que o nome dele fosse glorificado. Gálatas 2:20 de novo. Gálatas 2:20 de novo, novamente. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Aleluia. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia, creia nisso, foi Cristo que se entregou por você. Viva nova vida nele. Viva em Cristo, viva na graça, viva no amor. Deus coloca todas essas realidades à sua disposição para que você consiga compreender e viver essa nova vida em Cristo. Não é no mundo, é em Cristo. Não é na sua vontade, é em Cristo. Não é no sofrimento, é em Cristo. Não é segundo os seus propósitos, nos propósitos de Cristo. Sua nova vida em Cristo. E eu finalizo dizendo, você é uma obra-prima de Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 diz que Deus nos formou à imagem e semelhança de Deus. O Senhor nos formou à sua imagem e à sua semelhança. No final do capítulo 2 de Gênesis, ele diz que tudo que Deus fez era muito bom. Tudo que Deus realizou era bom, mas quando Deus fez homem e mulher, ele falou que era muito bom. Então você é uma obra-prima, você é aquilo de bom. Pecado que suja. É o pecado que entristece. É o pecado que tornou essa criação de Deus desagradável aos olhos. É a presença de Deus. É o pecado. Mas você foi criado. E em Cristo você foi recriado como obra-prima de Deus. E hoje Deus pode. E Deus vai.
E Deus realiza seus propósitos em nossa vida, porque nós somos obra-prima dele. Colossenses 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Aleluia! Todas essas verdades, não somente é verdades em Deus, mas podem ser verdades no seu coração. Colossenses 3, versículo 12. Revesti-vos, instrumentos de Deus, templo, igreja, corpo de Cristo. E ali a expressão bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Todas essas realidades que antes, todas essas verdades que antes, todas essas qualidades que antes era impossível que nós expressássemos em essência. Hoje em Cristo é possível. Hoje Cristo na cruz fez possível demonstrar amor verdadeiro, fé pura, bondade a Deus, a favor do nosso irmão, a favor da obra e da missão que Deus colocou na sua vida e na nossa vida. Então você é obra-prima de Deus. E eu concluo com essa palavra. Permita que Deus habite em seu coração e produza esses frutos. Deus não deseja que você continue como muitos estão vendo, evidenciando obras da carne, como está escrita lá no livro de Gálatas, capítulo 5. A gente refletir, né, sobre essa nova identidade que fala sobre a carne e espírito. Mediante eu vou falando, vocês vão refletindo aquilo que de repente ainda existe na sua natureza carnal e que você precisa entregar ao Senhor. Precisa mudar. Tem que mudar. Porque a carne cobiça contra o espírito. Há uma luta constante entre a carne e o espírito. E aqui ele fala sobre as obras da carne que são prostituição, impureza, lascívia. Tudo isso pertence à antiga criatura, tá? Idolatria. São obras da carne. Idolatria, lembrando, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Na sua vida. Feitiçaria, crente suticioso, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, separações, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Tudo isso é obra da carne, irmão. É fruto da natureza humana carnal. E nesse último versículo ele fala que quem comete essas coisas não herdarão o reino de Deus. Agora a nova criatura, ela expressa o quê? O fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Que é bondade, amor, gozo, paz, longanimidade, aquele longo ânimo que não se ira facilmente, benignidade, bondade que eu falei, fé, mansidão, tem essas coisas, não há lei. E os que são de Cristo crucificaram crucificar essa sua velha natureza que às vezes aflora, ela deve estar crucificada lá na cruz de Cristo, porque foi lá que Cristo venceu. Vocês sabiam? Cristo venceu na cruz. E tudo que é fruto da sua natureza antiga, todos esses pecados, essas mazelas que nós falamos aqui de manhã, deve estar naquela cruz. Todos os vícios, pecados, dores e sofrimento. Você tem que olhar para trás e ver cravado na cruz. E o que nós temos que alimentar mais? A carne ou o espírito? O que a gente alimenta mais é o que vai sobressair na nossa vida. O reverendo Augusto Nicodemos, ele contou uma ilustração
de um homem que possuía 2 cachorros de briga, um preto e um branco. Toda semana ele colocava um para brigar. Uma semana ele colocava o preto e ele apoiava no preto. E o cachorro preto ganhava. Na outra semana, ele apostava no branco e o branco ganhava. E assim, as pessoas começaram a perceber que ele sempre apostava naquele que ganhava. Aí um certo chegou para ele e perguntou: como que você consegue apostar no cachorro certo que vai ganhar? No vencedor. Aí ele falou o seguinte: na semana da briga, eu alimento mais o que vai ganhar. Isso é para a gente refletir Isso sobre lhe dá a nossa certeza vida. da sua vitória. O que a gente está alimentando mais? A nossa carne O nosso espírito. ou o nosso espírito? A gente sabe muito bem que para a gente alimentar o nosso espírito, Precisamos da palavra. é esse alimento que não pode faltar na nossa vida Ao acordar, constante, diária. É a palavra, no é a caminhar oração. durante o dia, Então, antes de dormir, é a palavra que deve habitar o coração. nós possuímos essa nova identidade celestial. Possuímos uma filiação celestial. É verdade. Somos templo do Espírito Santo. E Deus tem propósitos a se cumprir. Deus tem propósito. Essa quarentena, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa quarentena não é uma quarentena não é uma quarentena qualquer. Deus tem propósitos específicos dentro desse tempo, na sua vida. Creio que Deus precisa e deseja que você entenda mais idade com Ele, mais boa a tua presença, mais tenha a realizar na sua vida. Para mim, meu coração, Deus tem falado isso de maneira muito clara. Esse tempo é um tempo de busca. Esse tempo é um tempo de aperfeiçoamento. Esse tempo é um tempo de buscar a presença íntima de Deus. Você, família de Cristo, nessa hora, Deus com certeza falou no seu coração. Aleluia. Você, marido, você, esposa, você, filho. Aquilo que precisa ser restaurado. Aquilo que ainda habita no seu coração e não pode fazer mais. Essa é a hora de reconciliação. Precisamos nos colocar diante de Deus. Deus tem grandes coisas para fazer mediante a nossa vida. Aleluia. Mas nós apresentar a Palavra da palavra. verdade. Não tem como a gente se alimentar dessa palavra e continuarmos hoje. A mudança começa em mim. É verdade. Começa em você. Não espere que o outro, eu não posso esperar o Marcelo mudar. Você não pode esperar a sua esposa mudar, seu marido mudar. A mudança começa em nós. Aleluia. Vamos nos alimentar daquilo que traz vida e não morte. Amém. O diabo está aí lançando as iscas dele, da obra da carne. Obra é coisa feita humana. Fruto nasce de Cristo para nós. É verdade. Vamos buscar as coisas do alto. Vamos buscar aquilo que nos alimenta para o nosso crescimento espiritual. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Não sei se vocês perceberam, Gilvânia, hoje não teremos perguntas. Não, já escolhi 2 pessoas. Tá? Faremos diferente hoje. Como é dia de festa, é dia de testemunho, porque